Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Câmara em Debate, um programa da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a nossa cidade. E hoje a gente vai conversar sobre a produção audiovisual em Mogi das Cruzes e o cinema engajado de Rodrigo Campos. Então recebo o nosso convidado, Rodrigo Campos, que é cineasta, diretor e também produtor executivo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, agradeço o convite. Uma honra poder falar sobre cinema, sobre arte e cultura aqui da nossa cidade. Também ao meu lado, o vereador Inês Paz. É um prazer estar aqui participando do Câmara em Debate para a gente falar sobre cultura, sobre audiovisual, sobre cinema, principalmente na nossa cidade que tem uma tradição, ficou um tempo abandonado. Eu espero que agora o Rodrigo venha para valer e faça avançar aí a questão cultural aqui na nossa cidade. E para a gente iniciar esse bate-papo, Rodrigo, queria que você contasse um pouquinho mais aí da sua carreira, da sua formação. Como começou no audiovisual? Eu sou publicitário de formação, né? Já tenho mais de 15 anos aí de estrada, né? Não consegui abandonar totalmente ainda, né? A profissão, estou nessa transição. Certo. Né? Porque viver de arte aqui no Brasil é difícil, então a gente sempre tem uma atividade extra, não tem jeito. Mas desde 2010 eu venho me dedicando ao audiovisual, né? Em 2015 eu fiz uma formação em cinema mesmo, né? Então nos últimos 7, 8 anos eu venho, né, trabalhando mesmo com produções cinematográficas e já são mais de 20 produções, né? Entre as que eu realizei e as que eu trabalhei, né, como o produtor, diretor. E então nos últimos 8 anos eu venho com essa, né, focando muito mais Explorando nessa área, bastante. né? Tô nessa transição mesmo. Nos últimos anos eu venho me dedicando muito mais, né? Acho que a gente vai conseguindo soltar um pouquinho aquilo, né? Já era um sonho conseguir, né, trabalhar com audiovisual e eu acho que hoje estou conseguindo trilhar um caminho, assim, né? Certo. E como iniciou esse sonho? Em que momento ali que você falou, eu quero trabalhar com isso? A publicidade ela já te traz essa ligação com o audiovisual, né? A minha profissão eu sou diretor de arte, né? Diretor de criação. Então eu já tinha uma ligação muito forte, né? Desde o processo de criação até a criação de roteiro, acompanhar, né, as captações, as gravações, eu sempre tive essa proximidade, assim, né? Mas o cinema eu acho que é desde pequeno, né? É uma arte, eu acho que o cinema é uma arte que consegue englobar todas as artes, né? A gente vai trabalhar desde a questão visual, questão, né, do som, da música, a direção de arte é muito presente, então acho que todos os elementos da arte eles estão presentes ali, né? As artes cênicas também. Sim. Então, eu acho que é uma arte que sempre me despertou essa curiosidade, né? E também me deu a chance de poder trabalhar um pouquinho cada uma dessas artes, né? De alguma forma. Assim. Legal. E você, né, mesmo com anos de carreira, ainda está nessa transição porque é um pouquinho delicado o cenário também, falando, né, de Sim. valorização do profissional? A gente teve uma fase problemática também agora, né? No meio dessa transição teve uma pandemia, né? Não só para mim, mas para diversos artistas, né? Até já com carreira, uma trajetória, né? mais definida dentro da arte, né? A gente teve uma problemática aí que foi, né? Viver de arte durante a pandemia foi impossível. A gente realmente teve que buscar alternativas, né? E a publicidade foi uma válvula de escape, né? Eu tinha ali já uma relação com as agências ainda, continuo trabalhando com algumas. Então foi o que conseguiu me segurar um pouquinho, né? Mas eu não abandonei, né? Mesmo durante a pandemia eu continuei o processo de produção, né? Eu estava produzindo um longa, estava em processo de pós. Aí a gente gravou em 2021 um curta-metragem, né? Também, então durante a pandemia eu continuei o processo, mas de uma forma um pouco mais lenta, né? Como tudo que estava acontecendo no país diminuiu o ritmo mesmo. Com certeza. Mas por outro lado, você acredita que o olhar das pessoas foi mudando, né? A pessoa conseguiu enxergar a importância da arte, né? Porque ali na pandemia foi um momento que a gente se apegou muito, né? A filmes, séries, porque não tinha muito o que fazer. Você acha que a população, de modo geral... Eu acho que a arte ele tem esse papel social, né, de conseguir fazer chegar, muitas vezes, né, não só a questão artística, mas também
a consciência, né? É uma válvula de escape que a gente diz. Eu acho que o artista ele tem essa nobreza de conseguir ter uma válvula de escape, né? Enquanto o cidadão comum, né, a população está sempre ali preocupada, né, com o dia a dia, com as contas. Eu acho que o artista tem todas essas preocupações, mas ele tem um diferencial. Ele tem essa válvula, né, de liberar, de conseguir trazer isso de uma forma diferente, né, liberar todo esse estresse, tudo isso que ele carrega, né, dentro da arte, assim, né. E eu acho que foi muito importante por conta disso também, né, a gente conseguiu levar ali, teoricamente, não só arte, mas eu acho que uma válvula de escape mesmo para as pessoas que estavam reclusas, né. Então, através do cinema, através da música, né, o audiovisual foi muito importante, né, para todas as artes, né. Eu acho que se não fosse o audiovisual, a gente dificilmente teria chegado, né, dado acesso a tantas pessoas assim. Então, eu acho que o audiovisual acabou também sendo fundamental nesse processo, assim, né, e a gente que faz parte do audiovisual acabou contribuindo bastante com isso, né. Sim. E olhando agora para o recorte da cidade, né? Muitas vezes quem não está dentro do audiovisual acaba não tendo conhecimento, não tendo noção do que acontece aqui no cenário mogiano. Sim. Se você puder contar mais para a gente, fazer aí uma trajetória também do cinema na cidade. Bom, a gente tem já, né, diversos realizadores. Acho que o Mogi é muito rico em realização, né, para cinema, né? Mas a gente ainda tem um cinema muito independente, né? A gente ainda não conseguiu formalizar esse segmento artístico que a gente tem aqui, né? Isso é uma busca, a gente vem se organizando nos últimos anos, né? A gente tem já realizadores mais antigos que têm uma trajetória, né? A gente tem o Gandola, que já faz um trabalho, né, bem antigo, até de formação, ficou parado durante a pandemia, né? E está retomando isso agora. A gente tem diversos realizadores que estão nesse processo também, de tentar uma ascensão, né? Eu acho que começar a sair um pouco dessa independência, né, desse trabalho mais informal para uma formalização, né? Sim. A gente tem um movimento que está acontecendo hoje no estado, que eu faço parte, né, que é o ICINE, que é o Fórum do Interior, né, Paulista, de Cinema do Interior Paulista, e que ele tem como missão realmente dar voz e formalização para esses núcleos artesanais que a gente tem nos interiores de São Paulo, né? É um movimento que está se criando, né? Assim como a gente tem um movimento muito forte na Bahia, né? Em Arapiraca hoje a gente tem um cinema que está em ascensão, né? Ganhando prêmio fora do país e está organizado. Recife, que já tem até uma tradição no cinema e hoje muito mais forte agora, até com a indicação do Kleber Mendonça de novo aí para uma possível chegada no Oscar, né? Então são cinemas que servem de referências para a gente, né? Porque o nosso interior de São Paulo, a gente tem um problema muito sério. A gente está muito próximo à capital, que é o maior realizador audiovisual do país, né? É um pouco difícil. E a gente está nesse eixo Rio-São Paulo, né? Que também o Rio sempre teve uma tradição muito grande. Então os interiores sempre ficaram muito abandonados, assim, né? A gente serve muito mais como mão de obra para essas grandes capitais, né? Que estão muito próximas, do que como um cinema realmente de emergência, né? Que tem uma postura, que tem que consegue criar uma narrativa, né? Lugar, que tem um lugar, né? E o ICINE está tentando fazer isso, né? Dar voz, tirar esse estereótipo, né? Esses cinemas de capitais que são sempre vão beber muito da cultura de fora, desse cinema tradicional, né? De narrativa mais tradicional, e dar voz para os cinemas, para as vozes, né, do interior. A gente tem, quantos personagens a gente tem, quantos problemas a gente tem, quantos lugares a gente tem que são importantes, né, que merecem essa visibilidade, esse reconhecimento. E aí eu venho um pouco nos últimos anos nessa busca, né, de falar sobre os nossos problemas e não os problemas dos outros, né? Já tem bastante por aqui. Ou os problemas que sempre estão sendo, todos colocam a lupa, né? A gente tem os problemas macros, mas a gente tem os nossos. E a gente precisa dar voz para esses problemas, né? Então eu venho um pouco dessa toada do ICINE, né? O ICINE ele nasceu em 2019 e eu estou tentando trazer um pouco isso para cá também, né? A gente tem o Paulinho Ferreira, que também é um grande realizador da cidade, que
que nos últimos anos vem tentando aproximar os produtores, né? Então eu também estou bem engajado com ele por conta disso, que a gente está tentando juntar as pessoas. E eu acho que um divisor de águas agora foi a questão da Lei Paulo Gustavo, né? Sim. Porque a Lei Paulo Gustavo, ela veio para dar realmente autonomia para os realizadores locais, né, de se aproximar do poder público, de exigir né, de pensar junto, né? Então eu acho que isso foi uma virada de chave para a gente, porque a gente dificilmente conseguia juntar, agrupar, né, os realizadores. A partir do momento que a gente tinha um objetivo em comum, né, Sim. de criar ali os editais, de entender quais eram as demandas dos nossos produtores, quem eram os produtores, a gente acabou se juntando mesmo, né? Então, desde o ano passado, começo do ano passado, a gente veio aí sempre a gente está num grupo agora que tem quase 60 produtores da cidade que estão realizando cinema, audiovisual, né, de forma independente mesmo, né? E que fizeram essa construção em conjunto, né? Então, serviu para a gente realmente agora se conhecer mais, se juntar, né? E agora que com as demandas um pouco mais esclarecidas, entendendo quais são as demandas do município, a gente pode também começar a pensar numa formalização, né? O que a gente precisa. Né? Então, eu acho que está nesse momento, assim, né? É uma busca que está sendo feita já há anos, né? Eu já estou nesses 8 anos também tentando isso. Mas eu acho que agora é um momento decisivo, assim, né? Vão vir os editais agora, né, os resultados, então a gente vai ter produção pelo menos durante 18 meses aí acontecendo na cidade, vai deixar esse segmento mais aceso, né? Então a gente vai estar nessa... Boas notícias. Com certeza, assim, eu acho que é um divisor de águas aí para a gente deixar um legado audiovisual para a cidade. Tentar sair um pouco dessa independência, desse amadorismo, e ir para um cinema um pouco pode ser um cinema independente, mas um pouco mais organizado, que tem uma estrutura, que consiga daqui para frente também andar um pouco mais com as próprias pernas. Assim. Certo. Eu avalio, né, pela fala até mesmo do Rodrigo, que Mogi tem grandes potências, grandes artistas, né, mas nem sempre chega para a população e para o poder público, né? Não é enxergado pelo poder público muitas vezes. Eu acho que, assim, hoje a gente tem uma lei, né, importante na cidade, uma lei de incentivo, né? Ela é mal, acho que hoje, utilizada, né? Ela tem alguns problemas estruturais dentro da própria lei que a gente está batalhando por essas mudanças. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal, né, na cadeira do audiovisual. Foi uma busca que eu também tive, assim, de entender. Eu sempre usei bastante esses recursos, né? Soube utilizar, assim, mas eu tenho acesso. Eu já tenho uma estrutura, né, diferente, tenho um privilégio, né? Então eu estou numa estrutura, numa faixa, né, social que eu tenho essa condição. Mas tem pessoas que não conseguem ter esse acesso, têm dificuldade, né? Então essa busca de entrar no conselho, de tentar me aproximar mais da política também, né, é um pouco para tentar ajudar essas pessoas que estão próximas também, né? E a gente está tentando essas mudanças na lei, né? A gente tem uma lei de incentivo à cultura aqui em Mogi, que ele consegue destinar 20% de ISS e IPTU, de pessoa física e pessoa jurídica, né, para os projetos. Só que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de acesso a isso, né? Das empresas entenderem, da população entender que pode contribuir. Sim. Né? E também tentar aumentar esse percentual de 20%, né, para 50%, 80%, que também facilitaria a chegada do recurso, né? Então, nos últimos anos, os projetos que eu venho realizando são, a maioria deles, com esse recurso. Né? Eu consegui já recurso estadual, ainda um ou outro federal, de menor porte, mas o recurso que eu uso é municipal. Né? Então, assim, se eu estou conseguindo realizar, os outros realizadores também têm essa condição. Né? Então, a gente tem que chegar e dar acesso a isso. Bom, vereadora, ouvindo o Rodrigo, a gente vê que esses direitos, né, essas conquistas vêm muito da luta, né, da participação independente, se juntando ao poder público, como ele falou, né, que ele faz parte agora do Conselho. Como você avalia esse caminho? Então, com certeza, eu ouvindo aí o Rodrigo, fiquei assim, lembrando, né, que agora eu estou vereadora, né, a partir de 2021, mas já estive vereadora na época do Jundiabe, em 2001. E também foi uma movimentação que nós acompanhamos dos artistas mogianos para ter assim, um olhar
para a questão da cultura, não apenas na questão do audiovisual, mas na questão da cultura. Porque, relembrando, acho que o secretário de Cultura, que era o Mário Sérgio, se não me falha a memória, na gestão do Machado, acho que ele deu um bom incentivo, mas depois teve um retrocesso. Né, com a gestão depois do Machado, teve um retrocesso. Então, os artistas se organizaram para ver o quanto que o município tinha que investir. E é preciso investir, porque, como a gente fala, a cultura ampla, ela tem que caminhar junto com a educação, é um incentivo de você tirar as crianças a se alfabetizarem, estudarem. É um incentivo bastante grande. E agora a gente volta novamente nessa gestão, você ter esse olhar, né? Ter esse olhar. Então, o Rodrigo colocou essa questão da lei do incentivo, a gente tem feito um debate, né? Agora também, que está sendo discutido aí a LOA, os artistas estão se movimentando e precisam se movimentar. O que a gente vê é assim, se está tendo investimento, é porque teve pressão, né? As coisas não vêm de graça, então tem pressão. E essa questão da lei do incentivo, é como o Rodrigo disse, as empresas, elas não têm, elas não investem, ela quer investir em grandes produções que dá, né, um best-seller. Então, às vezes, aquelas pequenos investimentos, então acaba não tendo a participação. Nós temos questionado isso porque precisa as pessoas, como a gente sempre tem falado, a descentralização, né, precisa atingir a periferia para ter produção, mas eu acredito que a gente, com essa pressão dessa Frente Popular de Cultura, eu acho que a gente vai conseguir, porque fica muito difícil eles terem acesso a... Eles não sabem nem como que fazer um projeto. A gente estava discutindo como é que faz um projeto. A dificuldade, tem boas ideias, mas não consegue colocar no papel. E aí a gente vê verba para projetos como a festa do Iaki Matsuri. Não é que eu sou contra, mas eu acho que precisava fazer uma distribuição mais igual de investimento. E sinto, assim, o Rodrigo, como ele é o artista, ele está envolvido, mas eu sinto que às vezes é deixado de lado os artistas mogianos. Então, a gente tem assim, muitos artistas em todas as áreas, né? E as que não têm um olhar, acho que sempre olhar para o de fora, né? Eu acho que eu sou bem da gente investir nos artistas da nossa cidade, dar todas as condições para eles assim, se produzirem, fazer as suas produções. Eu espero que a gente chegue lá. Talvez o Rodrigo, ele está falando aí que está um ambiente melhor, ele que está no meio, ele deve ter propriedade para falar isso. Mas eu sinto que não há ainda esse olhar de investir nos artistas daqui de Mogi das Cruzes. Temos muitos, né? Sim. Acompanhando o Conselho Municipal, a Frente, né, de Cultura Popular também, que nasceu durante agora, né, essa transição de governo agora, né, até para continuar, a gente tinha um trabalho que estava emergente, né, era um trabalho que mereceria até uma continuidade, né, o Matheus Sartori, que foi o último secretário de Cultura, ele teve um olhar muito particular do ponto de vista do artista. Ele é artista, né? Ele é um gestor também cultural, né? Ele buscou essa formação. Então eu acho que a gente estava numa fase da cultura, que, né, sempre a gente vai ter as pessoas que não vão aceitar 100% isso, mas eu acho que a gente estava numa fase que realmente estava sendo olhado, né? Uma preocupação de se conseguir fomento, né? Outras formas de se fomentar a cultura na cidade. Porque hoje a gente tem o menor orçamento municipal da cultura. Né? Toda vez que a gente vai discutir LOA, né, a lei orçamentária, o menor recurso é o nosso, né? 0,4%, né, do orçamento total. Então, assim, 0,4% por uma atividade, né, social que é tão importante como a cultura. Que todo mundo consome. Que, né? Em qualquer país do mundo, né, valoriza isso, né, como
uma ponta ali da educação, uma ponta da saúde pública. De transformação social. De transformação, né? E a gente aqui no Brasil ainda, infelizmente, não consegue entender isso. Que cultura, né? A cultura regional, principalmente, Sim. é tão importante que vai melhorar até esses índices, né? Se a gente consegue agregar cultura com meio ambiente, cultura com educação, cultura com esporte, que tem tudo a ver, né? Tá super ligado, cultura com saúde, né? A gente consegue melhorar vários índices dentro da cidade, né? Sem precisar investir tanto em outras áreas, né? Em relação à questão da segurança pública também, né? Sim. Quanto mais gente fazendo cultura fora da rua, né? Ou ocupando a rua, né? Porque a gente deixa de ocupar os lugares, e isso também traz a questão né, desse senso de falta de segurança e tudo. Então, se a gente conseguisse entender que cultura é tão essencial assim, né, valorizar mais isso dentro das cidades e né, no âmbito também estadual e federal no país, eu acho que a gente ia melhorar muitas questões, né, dentro do nosso progresso, né, que a gente sempre fala que o Brasil está sempre em progresso. Eu acho que falta esse olhar, né? A gente tem uma cultura tão diversificada, tão importante, tão relevante para fora do país. Sim. E a gente não dá esse valor devido aqui, né? E isso que a Inês trouxe é verdade, né? A gente valoriza muito pouco os artistas locais, né? Ou muitas vezes a gente não dá a condição deles ter o acesso. Então, nos últimos anos a gente está trazendo, a gente muitas vezes recebe artistas de grande nome, projetos grandes aqui no nosso município, e esquece de valorizar o que a gente tem aqui. Pô, a gente está no mesmo, a gente tem a condição de atingir esse mesmo nível, né? Mas se a gente não tem a oportunidade, não dá a oportunidade, como que a gente vai fazer isso? Sim, né? Além do propriamente fomento e verbas, né, falta também um pouco, né, do instrumento para o artista, porque muitas vezes tem boas ideias, tem capacidade, talento, Sim. mas uma profissionalização, até uma direção para fazer um edital, falta um pouco dessa parte? Isso. A gente estava discutindo numa dessas reuniões da frente com a Câmara e né, até com o Poder, né, com o Executivo, essa questão de como o artista mogiano busca a formação fora. A gente não tem centros de formação de artistas aqui. A gente não forma artista aqui dentro. O artista geralmente busca informação fora e ele vai depois implementar isso aqui dentro, né? Então existe já até projetos mais antigos, do Guerra, por exemplo, né? Que é um grande ativista que a gente tem do teatro, né? Das artes cênicas também, de se criar um núcleo de formação artístico na cidade, né? Já passou em outras gestões essa ideia, já passou por algumas delas. A gente está numa busca de formação audiovisual também, que já foi prometida no governo passado, agora ficou parado numa emenda, né, do Legislativo, né, de São Paulo, e a gente está buscando isso, Sim. Porque a gente sabe que é importante formar o artista aqui. Porque se a gente forma o artista aqui, a gente está dando 3 condições para ele. Primeiro, de não ter que sair da cidade para fazer arte. Sim, né? Segundo, de poder trabalhar a arte, gerar riqueza, gerar renda, não só para ele, mas na economia criativa da cidade. Né? E terceiro, formar novos artistas. Né? E eu acho que se a gente conseguir fazer esse ciclo funcionar, a gente tem uma grande oportunidade lá na frente de ter uma cultura mais ativa, mais aquecida, Sim. Uma economia criativa mais desenvolvida, né? Então falta isso, eu acho que a gente começar a formar os artistas, ter esse olhar, esse cuidado, né, com os artistas da cidade, sim. Perfeito. E só para a gente já indo para o finalzinho do programa, passa muito rápido, né? Mas para falar um pouquinho das suas obras também, né? Você tem essa característica, né, de levantar discussões, de fazer provocações também através da sua arte. Sim, eu acho que eu já vinha um pouco com essa questão, né, de falar sobre os lugares, né, sobre as pessoas do lugar. E quando eu comecei a participar desse movimento, né, do Estado agora, o ICINE, que eu acho que é um movimento que se consolidou mesmo e veio para ficar, assim como a gente tem lá em Pernambuco, assim como a gente tem em Arapiraca, eu acho que todos esses centros conseguiram, né, se fortalecer através de dar visibilidade para os seus problemas, né, para as suas questões. E em 2014, 2015, eu vi uma matéria falando, por exemplo, da Serra de Itapetí, né? Muito mais os moradores ali, né? Daquela vida que eles tinham totalmente diferente da nossa, 10, 5 minutos do centro, né?
Então aquilo me despertou uma curiosidade de falar sobre os moradores, né? Mas quando a gente vai fazer, eu acho que eu sou muito mais documentarista, né, do que trabalho com ficção. Assim, alguns últimos projetos são mais ficcionais, mas o documentário é o que eu mais gosto de fazer, né? E nessa busca sobre os moradores, a gente começou a entender como a dinâmica da Serra do Itapetí ela é importante para o que a gente tem aqui, né? Até culturalmente, histórica, ambientalmente, né? Então a Serra virou protagonista desse projeto, né? Que é o Serráqueos, que a gente lançou em 2021. O projeto começou a ser pensado lá em 2015, aquela história, né? E foi uma forma da gente começar a mostrar realmente, dar protagonismo, né? Para os nossos personagens, para os nossos lugares, né? A Serra do Itapetí ela é fundamental para todos os serviços ambientais que a gente tem aqui. Se a gente tem um clima favorável na cidade, uma agricultura fortalecida, se a gente tem diversos movimentos culturais, né, como, por exemplo, a Festa do Divino, né, mais tradicionais, que desceram a serra, eles não começaram aqui, fizeram de cima para baixo, né? Se a gente tem tudo isso, a gente deve a Serra do Itapetí, né? Só que eu nunca tive esse olhar, né? Quando a gente começa a querer falar e conhecer também, né? E aí a ideia é sempre fazer esse movimento contrário, né? A gente investigar essas questões e depois trazer para a nossa população. Criar esse senso de pertencimento, né? Porque eu acho que conforme a pessoa ela vai conhecer aquilo, ela vai ter uma vontade maior também de proteger, de cuidar, de se sentir parte daquilo, né? E aí a gente entra nas outras questões, né? Que você falou sobre a saúde, educação, Exatamente. ambiente, tudo fica ligado. Exatamente. A gente está fazendo um projeto agora que é sobre o Rio Tietê, né? Eu nunca imaginei que em 3 cidades só, porque a gente está fazendo esse recorte, Salesópolis, Biritiba, Mogi das Cruzes. Eu nunca imaginei que em 3 municípios, né, a gente sabe que aqui a gente começa a matar o Rio Tietê, né? Então a gente deveria ter um pouco mais de vergonha disso e realmente cuidar. Dá o exemplo, né? Sim. A gente cuida do nosso, o próximo vai ter que cuidar do dele também. A gente começa, a partir do momento que a gente faz uma força-tarefa aqui, a gente vai forçar o próximo a fazer. Vai passando, né? Eu nunca imaginei que a gente teria tantos problemas, assim, tantas discussões realmente para tratar em relação ao rio, assim, né? A gente sempre fala da questão da poluição, que a gente acha que é o principal, o esgoto, né, a falta de tratamento, que é um problema, mas a gente tem diversas outras questões assim, que as pessoas não estão enxergando. Assim, né? A gente tem problema de peixes exóticos que tomaram conta e é um problema muito sério ambiental que a gente vai ter nos próximos anos, se a gente não tiver um cuidado com isso. A gente tem uma questão do... É um desvio que a gente tem da água, né, para abastecer as nossas represas, que mexe com a dinâmica do nosso rio. Acabou com o que a gente tinha de Rio Tietê há poucos anos, né? 30 anos, 20 anos atrás. Né? E pensar que o Rio Tietê até a década de 60, 70, ele era pleno. Né? Ele te proporcionava não só a água que a gente bebe todo dia, mas lazer, né, produção mesmo, né? As pessoas não só retiravam o peixe ali para comer, mas também como uma forma, né, de produtiva. Né? A navegação, muitas pessoas usavam o rio como uma forma de transporte. Né? A gente tem atletas aqui na cidade que começaram a nadar no Rio Tietê. Sim. Quanto que a gente perdeu com isso? Né? E a gente não está falando assim de 100 anos, 200, não, é de 50 anos atrás. Então a gente tem que fazer esse resgate. Sim, né? E olhar para as nossas histórias, levantar essas nossas questões. Exatamente, né? É igual, eu vi outro dia de um gestor público que por que a gente vai cuidar do nosso rio? Para deixar o rio melhor para Suzano? Eu falei, não, para a gente cuidar do nosso rio, para a gente ter uma relação com ele de novo. É uma questão muito, né, nobre, assim, mas quando a gente vai falar de Serra do Itapetí, é uma memória ativa. Todo mundo que está lá está vivendo aquilo, está cuidando daquilo. Então você chega, o morador fala com propriedade daquilo. Hoje, quando você vai falar com os personagens do Rio Tietê, é uma memória afetiva. Eles falam sempre no passado. O rio era assim, e o rio está ali. A gente fez as entrevistas, por exemplo, na beira do rio. O rio está lá, ele não morreu, ele está lá. Ele está lá com fluxo de água, pouca água. Está lá cheio de lixo? Tá. Mas ele está lá, mas as pessoas já falam no passado. Né? Então é fazer esse resgate. Né? As pessoas têm que entender que não, a gente tem que melhorar isso, tem que dar uma dinâmica nova para o rio, tem que fazer esse resgate, fazer ele proporcionar todos esses serviços que ele proporcionava para a gente num passado recente. Né?
Então é uma questão da gente trazer para a população abraçar essa causa, assim, né? Então eu acho que quando a gente pega nessas temáticas, para mim, pelo menos como realizador, assim, é onde eu me sinto bem, assim, de contribuir, de retornar, né? Então, a partir do momento que a gente tem voz, que a gente pode pegar um dinheiro público e fazer um projeto, nessas questões eu acho que a gente tem que, né, Bater, se né? debruçar, assim, né, colocar a lupa, tentar fazer esses resgates, assim, né? Então, eu sei que cada realizador vai falar das suas temáticas, das suas questões. Mas né? se cada um fizer um Eu acho- pouquinho, né? E aí a gente Exatamente. tem um resultado muito bacana. Bom, Rodrigo, muito obrigada por Eu que levantar, agradeço. trazer tanta história, né? Que fica um pouco fora do nosso conhecimento, trazer para o programa, que é um inicial, né? É legal Sim. despertar aí essa conversa também, essa reflexão para a população que nos assiste. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o espaço. Obrigada também, vereadora. Eu também agradeço e assim, fundamental, todas essas reflexões que o Rodrigo trouxe, ela tem que ir para muito mais pessoas, né? E fiquei triste e de lamentar quando ele disse que um gestor, né, sei lá quem, disse para que cuidar do nosso rio? Então, nós devemos cuidar do nosso rio porque nós estamos cuidando da nossa vida. É essa a questão importante que a gente tem que estar sempre presente. Bom, e a conversa começou aqui, mas você também pode levar essa conversa para outros lugares. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima.